Aleluias. Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, eu quero trazer aqui para vocês, para nós, uma introdução rápida, breve introdução da abertura deste segundo trimestre de 2026 dessa Escola Bíblica Dominical. O título desse trimestre, amados, é Homens dos quais o mundo não era digno. Legado de Abraão, Isaque e Jacó. Esta é a primeira lição, aqui do dia 5/4 de 2026. Vamos falar aqui sobre o chamado e a sua jornada, né? Abraão, seu chamado e a sua jornada de fé. É o título desta lição de hoje que nós estamos começando aqui neste dia 5/4 de 2025, aliás, de 2026. Louvado seja o nome do Senhor. E eu começo aqui com a introdução, que fala, queridos, que a vida de Abraão marca o início de uma caminhada de fé que influencia toda a história bíblica, não é verdade? Essa história de Abraão aqui marcou toda a caminhada de fé, louvado seja o nome do Senhor. De toda a história bíblica, onde você vê falar do patriarca Abraão, você sabe que ele foi um homem de fé, um homem que já executou a fé desde daquela época. Ele não era perfeito, mas foi escolhido por Deus por causa da sua disposição em crer e obedecer. Não é todo mundo que tem essa crença, que crê em Deus e que obedece, né, seus mandamentos, as suas palavras. Não é todos que têm essa fé que Abraão teve. Por isso que há um hino que fala que é bem-aventurado o crente que crê assim como Abraão creu. E, irmãos, Abraão nos ensina que o chamado de Deus exige renúncia, confiança e perseverança. Acima de tudo, perseverança, né? Mesmo quando não entendemos o caminho. Deus continua, queridos, chamando homens e mulheres hoje, e a resposta continua sendo a mesma: fé e obediência. E isto é o que Deus quer de nós, que nós creamos e que nós obedeçamos às suas palavras. Texto áureo, Gênesis capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Irmãos, aqui é um chamado a uma ordem dada a Abraão da parte do Senhor, mandando que ele saísse da terra da sua parentela. Ou seja, às vezes nós precisamos sair do meio de alguém aonde a nossa fé está sendo abalada, onde a nossa fé está sendo muitas vezes contrariada, e nós precisamos nos afastar para que nós possamos encontrar o caminho da verdade e andar no caminho certo. Porque dependendo das companhias que nós temos, muitas vezes nós nos prejudicamos e Deus manda nós sair do meio, né, de pessoas que vêm atrapalhar a nossa caminhada, a nossa jornada com o Senhor. Então, devemos sair, sim, do meio de algumas pessoas que nos atrapalham, que levam-nos a desacreditar muitas vezes. É tão certo que quando os espias eles voltaram, eles estavam passando uma má notícia para o povo e o povo já estavam temendo. Por isso nós, a determinado lugar que nós não podemos frequentar, porque eles vão passar medo, pavor e por aí se vai. Ouça isso em nome de Jesus. Então nós temos que sair, muitas vezes, do meio, né, de onde nós estamos convivendo, que não é a vontade de Deus. A verdade prática, Deus chama pessoas comuns para viverem uma fé extraordinária, exigindo delas confiança total em suas promessas. Deus, amado, Ele só quer isto. Ele chama pessoas comuns para viver uma fé extraordinária, né? Exigindo de nós, de mim e de você, confiança total, dependência total
em Deus e nas suas promessas. É tão certo que Abraão, ele creu, irmãos. Abraão, ele creu quando Deus mandou ele sair do meio da parentela e ir para uma terra que ele ainda iria mostrar. E Abraão não hesitou, ele saiu e foi. A Deus pediu Isaac, né, em sacrifício. Abraão não hesitou, ele foi. Irmão, é fé, queridos, é fé. Será que se Deus chegar para nós, pedir para nós renunciar a algo que nós tanto amamos hoje, nós vamos fazer como Abraão e o seu próprio filho? Fica aí essa indagação para você. Aleluia. Primeiro tópico, querido, Deus chama Abraão. A fé de Abraão diante do chamado. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Deus chama Abraão sem mostrar o destino completo. Isso aqui já mostra um ato de fé imensa, extraordinária, que não é todo mundo que faz isso. Deus manda, vai para tal país, vai para o Nordeste, para o sertão, e você tem uma vida regrada, muitas vezes uma vida abençoada, onde você está na cidade, e você voa nada, não vou não, porque eu não sei o que é que vai acontecer comigo lá, aquela terra lá é seca, aquele lugar lá não tem recurso. Muitas vezes nós olhamos para essas coisas, né? Mas Deus chama Abraão sem mostrar o destino completo. Apenas ele diz, vai. E Abraão obedece. Isso aqui, querido, revela que a fé não precisa de todos os detalhes. A fé confia na direção de Deus. Hebreus capítulo 11, por exemplo, nos diz que ele saiu sem saber para onde ia. Veja só, sem saber para onde ia. Nem sempre, querido, Deus explica tudo, mas ele espera que confiemos nele. Nem sempre ele vai explicar, vai dar detalhezinho, não. Mas ele espera que nós confiemos nele. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo subtópico, a promessa para Abraão. Deus fez uma promessa poderosa. Deus faz promessas poderosas. Ele fala assim, olha, farei de ti uma grande nação, abençoarei o teu nome. Olha que promessa maravilhosa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, amados, essas promessas aqui envolvem, né, descendência, envolve nome, envolve influência espiritual. Veja só, farei de ti uma grande nação. Então, uma descendência. Abençoarei o teu nome, né? Envolve aqui nome de Abraão, caráter, tudo que abrange aí o nome de Abraão, né? Respeitado, tudo mais, Abraão seria. Influência espiritual. Quando ele te fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ouça isso no nome de Jesus. Amados, Abraão ele creu antes de ver. E é isso que Deus espera que nós venhamos a fazer. Crer antes de ver. Louvado seja Deus. Terceiro subtópico, as bênçãos de Deus para Abraão. E também para a sua vida. Ouça isso no nome de Jesus. Deus não apenas ele promete, ele acompanha. Né? Deus não é aquele que promete e larga para lá, não, ele acompanha todo o processo. Abraão experimentou a proteção divina, Abraão teve direção constante de Deus, Abraão teve aliança eterna com Deus, isso aqui é muito importante, e até lá nas outras gerações futuras, lá que se aconteceu, veio depois dele, o nome de Abraão é sempre citado. Deus não chama, querido, para perder. Deus chama para viver algo maior. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos para o segundo tópico. A obediência de Abraão a Deus. Primeiro subtópico diz assim, entendendo o chamado. Abraão, ele não decidiu, querido, ele obedeceu. Ele não discutiu, não, ele obedeceu. Temos aqui umas verdades importantes que eu quero falar aqui. A obediência imediata agrada a Deus. Fé verdadeira gera ação. Ele saiu da zona de conforto. Será que nós estamos tendo essa obediência imediata quando Deus fala? Nós estamos questionando, estamos, Senhor, fala mais uma vez. Senhor, é parce que Ele quer. E olha que temos a Bíblia, a palavra de Deus que fala conosco todos os dias, mas Ele quer toda hora uma palavra de um profeta, uma palavra de alguém, aí vai conta para alguém, fica ansioso, vai para lá e para cá, e acaba tomando uma profetada na cara que muitas vezes não foi Deus, e acaba, queridos, muitas vezes abafando e deixando de obedecer, e deixando de ir aonde Deus quer que ele vá.
Ouça isso no nome de Jesus. Então, ele saiu da zona de conforto e ele foi embora. Segundo subtópico, descuido. Olha, irmãos, isso aqui é interessante, que mesmo sendo homem de fé, Abraão falhou. Abraão falhou. E nós devemos tomar muito cuidado, porque nós não somos melhores do que Abraão. No Egito, ele disse que Sara era sua meia-irmã, né? Era sua irmã, lá em Gênesis 12, versículo 11 ao 13. Tudo bem que em todo ele não mentiu, porque na verdade ela era uma meia-irmã. Meia-irmã de Abraão, era filha do seu pai, mas não da sua mãe. Por quê? Ele teve medo, insegurança. Então, Abraão, ele teve que falar. Só ele omitiu que ele era sua esposa, só falou que ela era irmã. Na verdade, ele até falou, né, que ele tinha isso a favor dele, porque ela, na verdade, era meia-irmã dele, né? Ouça isso no nome de Jesus. Então, homens de Deus, querido, também falham, mas não vivem na falha. Falhar, muitas vezes, é humano, mas permanecer no erro, na falha, aí já é burrice. Terceiro subtópico, a passagem por Harã. Abraão, ele não foi direto para Canaã, ele parou em Harã. Está lá em Gênesis capítulo 11, versículo 31. Isso aqui, amados, mostra que nem sempre obedecemos completamente de imediato. Às vezes, há paradas no caminho, mas devemos tomar muito cuidado com essas paradas. Mas Deus continua chamando até completarmos o propósito. Vem, filho meu, vem, falta só um pouco, vem, se esforça, falta só mais um pouco, vem. E nós vamos criando coragem e vamos caminhando e até chegar lá, em Canaã. Talvez você esteja parado aí em Harã, mas aí não é o lugar que Deus ainda quer que você fique. Você vai chegar em Canaã, na Canaã celestial, Canaã de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Glória a Deus. Deus continua te chamando para completar a sua caminhada. Louvado seja o nome do Senhor, para completar o propósito de Deus na sua vida. Terceiro tópico, as lutas de Abraão ao chegarem em Canaã. A dificuldade contra a fome é o primeiro tópico. Queridos, logo ao chegar veio a fome. Isso aqui, amado, nos ensina que estar no centro da vontade de Deus não elimina provas. Jamais. Alguém pode dizer assim, alguém está em prova, está em pecado. Tá... Não. A pessoa está no centro da vontade de Deus, isso aqui não elimina provas. Abraão estava no centro da vontade de Deus, mas passou várias provas. Foi provado quando foi pedido seu filho, né, em sacrifício e tudo mais. Fé, amados, não evita lutas, mas sustenta durante elas, tá? A fé não sustenta, não evita lutas, mas ela sustenta durante as lutas, durante as provas, as provações da vida. Ouça isso no nome de Jesus. É a fé quem sustenta você durante as suas lutas da vida. Segundo subtópico, a dificuldade de ir para o lugar certo. Temos uma dificuldade. Abraão, ele desce ao Egito, né? Foi uma decisão fora da direção ideal. Ele desceu para o Egito. Quando a pressão vem, né? Podemos até sair do lugar, quando a pressão vem ao nosso encontro, podemos até sair do lugar que Deus nos colocou, né? Precisamos aprender a permanecer na promessa e não temer e não sair do lugar onde Deus quer que nós vá, que nós fique. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro subtópico desse tópico 3 vai falar sobre a dificuldade em falar a verdade. Ele mentiu por medo, né? Quer dizer, mentiu e omitiu, né? Naquele momento. Né? Quais foram as consequências? Trouxe problemas para si e para os outros. Qual é a lição que nós aprendemos aqui, amados? A fé verdadeira também exige integridade. Ouça isso no nome de Jesus. Tem uma ilustração aqui muito linda que eu quero aqui falar com vocês. Imagine um homem recebendo uma ligação de Deus dizendo: arrume tudo e vá. Depois eu te mostro o destino. Sem GPS, sem mapa, sem garantia humana, esse homem decide ir. Esse homem é Abraão. Naquela época não existia GPS, não existia mapa, né?
Muitos querem, queridos, a promessa, mas poucos aceitam o processo. Ouça isso no nome de Jesus. E para terminar, para concluir aqui, né? Deus ainda chama você hoje. O chamado exige fé. A caminhada terá falhas e lutas, mas a felicidade, a fidelidade, aliás, a fidelidade de Deus permanece. Não importa onde você está. O importante é continuar obedecendo. Se você está obedecendo a Deus, pode estar no deserto, pode estar na fartura, pode estar onde estiver, vai prosperar, porque é a vontade de Deus. Abraão não foi perfeito, mas ele foi aprovado pela sua fé. Ele não foi perfeito, ele não foi um homem perfeito. Ninguém é aprovado porque é perfeito. Não, é pela fé, pela crença, pela obediência a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 10, fala que ele esperava a cidade cujo construtor é Deus. Tá? Que possamos também, queridos, viver assim, confiando, né? Obedecendo, perseverando. Louvado seja o nome do Senhor. Não desista. Continue no lugar que o propósito irá se cumprir na sua vida. Que Deus abençoe. Essa foi só a introdução desta aula, começando aqui esse segundo trimestre. Depois eu trago aqui uma aula completa para você estarmos aqui, né, assistindo, ouvindo aqui nosso canal. Conhecereis a verdade vos libertará. Se inscreva no canal, deixe seu joinha e vamos ajudar a divulgar a palavra de Deus e evangelizar esse mundo que precisam ter essa fé de Abraão. Ouça isso no nome de Jesus. Amém? Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, nós estaremos de volta aqui, trazendo mais um trabalho para o nosso aprendizado. Amém.